Então, se nós reportássemos agora Malaquias 3:10, vamos entender o que estava acontecendo. Os sacerdotes estavam em desobediência. Devido a isso, Deus lhe enviou uma sentença contra eles e contra a nação de Israel, dizendo que iria enviar o devorador. Ouçam, devorador nunca foi diabo. O devorador era uma espécie de gafanhoto que entrava na plantação dos judeus e devorava toda a plantação. Uma vez a plantação devorada, eles não teriam como se sustentar e nem trazer os dízimos que anualmente deveria levar ao templo lá em Jerusalém. Mas Deus lhe disse: se vocês forem obedientes à lei em que cobria a vida deles, Deus abriria a janela dos céus, ou seja, Deus iria mandar chuva sobre a lavoura, eles iriam recolher anualmente e traria então o dízimo à casa de tesouro, que era o templo lá em Jerusalém. O que os pastores fizeram com esta passagem? Transformaram o devorador em diabo, transformaram os sacerdotes que estavam roubando a Deus ao povo dentro da igreja, porque se você não dá o dízimo, você não é abençoado. Quando você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, e uma inúmeras sequências de condenação e de morte. Mas a graça de Deus nos assegura: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Talvez alguém aí do outro lado me diga: mas Jesus no Novo Testamento mandou dar o dízimo. Isto também não é uma verdade. Vamos ler Mateus 23:23, olha lá. Mateus, o livro histórico de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 23. Vamos ler? Estamos todos aí? Olha lá, acompanhem comigo, olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, portanto, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ora, está muito claro, está na vigência da lei. Jesus está dizendo: vocês estão negligenciando os preceitos da lei, e o dízimo também era da lei. Então Jesus está dizendo: vocês não estão dando dízimo. Olha lá, não é de dinheiro, o dízimo não era dinheiro. Jesus está dizendo: vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês têm levado o dízimo do endro, da hortelã e do cominho para a igreja? Os pastores têm pedido o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, porque quando eles se reportam a esta passagem, está dizendo que Jesus mandou dar dízimo. Mas Jesus está mandando dar o dízimo do que o dízimo realmente era, da semente. Então eles dizimavam da semente do endro, da hortelã e do cominho. Só que eles estavam esquecendo os preceitos mais importantes da lei. Então a lei tinha preceito importante, que era a fé, a misericórdia e o amor. Se nós fôssemos entrar num outro assunto, nós descobriríamos que Mateus, Marcos, João e Lucas ainda é o livro da lei, como é Deuteronômio e Malaquias, que nós usamos nessa passagem. Portanto, a observação de Jesus quanto ao dízimo ainda é para os judeus. Em especial, ele se refere aos escribas e aos fariseus. Talvez alguém me pergunte aí do outro lado: ora, é-me admirar que o Senhor, como bispo da igreja, está indo contra o dízimo. Eu não estou indo contra o dízimo, eu estou indo contra a lei de Moisés, que foi abolida, e o dízimo é da lei.
Talvez você continue me perguntando: e como é que o Senhor faz para manter o ministério que o Senhor apacenta? Usando a verdade da graça de Deus. Olha o que diz 2 de Coríntios 9, acompanha comigo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo 6. Olha como é agora em graça, olha aí. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Leia agora, na graça de Deus, Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. Leia: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E quem dá dízimo não dá com alegria, ou dá por necessidade, ou dá por tristeza. Quando os pastores não pegam no medo, eles pegam o povo na ganância. Eles dizem: se você não dá, o devorador entra na tua casa. Mas o devorador é um gafanhoto, eu não tenho medo de gafanhoto. Quando eles não pegam no medo, eles pegam na ganância e dizem: se você der, a janela dos céus abre. Só que esta janela dos céus não se abrem sobre a vida das ovelhas, se abrem sobre a vida do pastor, que tem sustentado esse sistema religioso com o engano do dízimo. O dízimo é a maldição da lei na graça de Deus. O apóstolo Paulo volta do terceiro céu e diz: ei, ninguém deve dar debaixo de uma ordenança ou de um mandamento de 10%. Você deve dar segundo aquilo que você propõe no teu coração, e não é com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu quero declarar sobre a tua vida olhos iluminados para entenderes as verdades de Deus. Nós temos um desafio: ensinar o povo a sair desse espírito de ganância, do espírito do erro que permeia a tradição evangélica. A cada dia novas portas se abrem, ninguém tem instrução do Espírito Santo e todos vivem da chamada obra de Cristo, porque o dízimo impera no sistema religioso. Saia do erro, saia do engano, abrace o Evangelho da graça de Deus e use como capacete sobre a tua mente a segunda epístola de Paulo, no capítulo 9, no versículo 7, que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É assim que esse ministério é sustentado: povo que semeia com alegria, e em alegria sai semeando e ceifando as bênçãos que já são direito nosso. Diz ele que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Este é o programa Verdades Ocultas. Eu me despeço liberando sobre a tua vida graça, paz, amor e misericórdias da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa Verdades Ocultas.